como eu fui seminarista e a minha formação religiosa foi na Igreja Católica, então eu nunca aceitei, sabe? Apesar de meu pai ser adventista, meus irmãos, e eu nunca conseguia entrar, né, na adventista. Mas como eu casei com Maria e ela sempre foi evangélica, aí acabei acompanhando ela. Sempre que ela ia numa igreja, eu ia e a gente acabou frequentando uma igreja que eu gostei, porque era uma igreja pequena em que a gente tinha oportunidade de falar, tinha oportunidade, né? E eu gosto de ser participante. Eu gosto de ficar só sentado no banco lá, escutando, não, sabe? Eu gosto também de participar. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Ao longo dessas semanas, estamos aprendendo sobre o livro do Apocalipse. Essa é a primeira temporada. E nós trouxemos para o Servisa 10 convidados especiais, vindo de vários estados do Brasil, para participar desse momento especial de estudo da Bíblia. Obrigado, você também que tem assistido, tem acompanhado o programa, tem indicado para os amigos. Muito obrigado por sua participação. Inclusive, eu tenho um convite a fazer para você. Nas igrejas adventistas, nos domingos à noite, nós estamos estudando o mesmo tema do programa Bíblia Fácil, os temas do livro do Apocalipse. Você está convidado a fazer-nos uma visita. Se você sabe onde é a igreja, excelente. Se você não sabe, acesse um site que eu vou te dar agora. encontreumaigreja.com.br. Você vai clicar ali, põe o seu estado, cidade, bairro e o programa, o site, vai colocar para você a igreja mais próxima da sua casa. Faça-nos uma visita. Estamos estudando o livro do Apocalipse aos domingos à noite e você é nosso convidado. Hoje vamos conversar um pouquinho mais com minha amiga Sandra, que vem lá de Indaiatuba. A primeira pergunta é: o que significa Indaiatuba? Indaiatuba, o nome da cidade foi dado por causa de uma palmeira que tem lá. Olha! Então, Indaiá. Agora, hein? A palmeira é Indaiá. Pronta, né? Então, daí Indaiatuba. E eu brinco, eu digo que é Dubaiatuba, porque é carésima cidade. Muito boa, mas carésima. Entendi. Quantos habitantes tem Indaiatuba? 220 mil pelo último censo agora. Uma excelente cidade, né? Sim, sim. Sandra, e aí, o estudo do Apocalipse, está gostando? Muito, eu estou surpreendida com tudo que eu estou ouvindo aqui, porque muitas coisas nem sonho eu tinha tido acesso. Você é evangélica cristã há muitos anos, né? Tem estudado a Bíblia há um bom tempo, mas sempre tem coisas para aprendermos, né? Sim, pastor, eu digo com bastante firmeza, poucas igrejas hoje se aprofundam no estudo da palavra. Então nós temos assim, eu passei por 2 igrejas na minha vida, do meu período de conversão até aqui, em nenhuma delas eu vi, nesses 8 anos quase, o que eu vi aqui nesse período de participação do programa. Então, mas que bom, muito bom ter você, vou ter a sua participação e juntos, né, aqui vamos aprender mais, a cada semana estamos aprendendo mais sobre um tema. Com certeza. Seja bem-vinda, tá bom? Eu queria só aproveitar a oportunidade para agradecer a Eliette, que foi o instrumento usado por Deus para me colocar José aqui. Silva, né? Eliette e José Silva, amados do Senhor. Amados, um casal muito especial, que tem um carinho muito grande por eles. E tem cuidado muito da minha mãe nesse período da minha ausência. Mãe, beijo para você. Deus te escolheu para me gerar no seu ventre. Você é especial e eu te amo. Oh, que bom, que joia. Que belo recado. Sandra, obrigado por sua presença, sua participação. Eu que agradeço. E aí, estão prontos para começarmos então? Apocalipse capítulo 11. Hoje o tema que nós vamos estudar, você pode acompanhar aí, vamos estudar sobre 2 testemunhas mártires. Chegamos ao nosso programa de número 8, 2 testemunhas mártires. O que significa um mártir? Quem pode me ajudar? O que é um mártir?
Hã? Eu não estou te ouvindo. E ninguém de casa está te ouvindo sem microfone. Dar a vida por Cristo? É alguém que morre por Cristo, né? Esse é um mártir, é verdade. Quem são essas duas testemunhas mártires de Apocalipse capítulo 11? Esse é o tema que hoje nós vamos estudar. Mas nós não vamos começar o estudo sem antes fazermos uma oração. Você que está em casa nos acompanhando, participe também desta oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para o nosso estudo. Bondoso Deus e Pai, graças te rendemos pelo privilégio de mais uma vez nos reunirmos em torno da Tua Palavra. Abençoa-nos agora a estudarmos esse tema tão importante e que nós possamos entender em cada tema a Tua vontade para a nossa vida. Abençoe não apenas os nossos convidados que estão aqui no Cevisa, mas os nossos amigos que nos assistem em casa. Que a Tua bênção seja extensiva a cada família, a cada pessoa que agora está sintonizado com Bíblia Fácil. Tome conta de todos nós, abençoa-nos e ajuda-nos. Te oramos por Cristo. Amém. Apocalipse, capítulo 11. Chegamos então a um capítulo extraordinário. Na realidade, o Apocalipse, ele foi escrito em forma de quiasmo. Não falei para vocês sobre isso ainda, né? Mas nas próximas lições vamos explicar um pouquinho o que é um quiasmo, essa estrutura literária que o Apocalipse foi escrito. Mas nós estamos chegando ao centro do livro. E o capítulo 11 é o que vai dar margem para aquilo que vem em seguida. Capítulos 12, 13 e 14, que funciona como ápice de toda a revelação que Deus tem. Pois bem, aqui no capítulo 11, João está para testemunhar uma verdadeira batalha entre a Bíblia, a Palavra de Deus, e o ateísmo. Então esse é o tema do capítulo 11, uma batalha entre a Palavra de Deus e o ateísmo. Essa batalha alcançou seu clímax na Revolução Francesa, que ocupa um lugar na profecia bíblica, destacando o seu ódio pelo cristianismo. Estão lembrados do nosso primeiro encontro, quando eu falei que a França estava figurada nas profecias? Chegamos ao momento de entender como que a França aparece aqui no livro do Apocalipse. Pois bem, vamos começar então a nossa leitura, capítulo 11, a partir do verso 3. Diz assim o texto: as duas testemunhas mártires. Verso 3, darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de panos de saco. Quem sabe me dizer o que significa estar vestido de pano de saco? Já ouviu essa linguagem na Bíblia? Já? O que significa? Pega o microfone aí e me ajude, quem pode me ajudar. O que significa estar vestida de pano de saco? Eu acredito que seja um estado de humilhação perante Deus. Um estado de humilhação, é verdade. Contrição, arrependimento. Então, estar vestido de pano de saco é esse indício. Lembra quando Jonas foi pregar a Nínive, na cidade de Nínive, e toda a cidade se converteu? Até o rei da cidade se vestiu assim, colocou cinzas na cabeça. No Antigo Testamento, esse era um ritual de arrependimento. Então, veja, de contrição. Agora, as duas testemunhas, elas estão contritas, diz o versículo 3, e elas estão profetizando por 1260 dias. Lembram desse período profético? Nós também já falamos dele aqui, 1260 dias. E a pergunta é, quem são essas duas testemunhas que estão profetizando? Nós chegamos a uma conclusão. Elas são a própria Bíblia, a Palavra de Deus, o Antigo e Novo Testamento. Os dois testamentos, estas são as testemunhas mártires. Lembra o que Jesus disse em São João 5,39? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Testificar, testemunhar. Então, as duas testemunhas mártires é a palavra de Deus que testifica a respeito do Cristo. E nós podemos compará-la então com o Antigo e o Novo Testamento. Se esta aplicação é verdadeira, como que nós podemos entender o fato delas estarem vestidas de pano de saco e o fato de profetizarem por 1260 dias? Esse período profético, nós já vimos ele aqui. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas,
é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é como uma espada. Está lembrado do capítulo 1 de Apocalipse, quando Cristo se apresentou para João e ele tinha uma espada afiada que saía de sua boca? Lembra dessa expressão? A espada afiada que sai da boca é a palavra do Cristo. Agora Paulo está dizendo, a espada de dois gumes é a palavra de Deus. E ela é apta para quê? Para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando você lê a palavra, quando você lê a Bíblia, ela te ajuda numa autoanálise. Ela te convence do pecado, ela te mostra o caminho da salvação, ela te mostra a experiência de viver ao lado de Cristo. Veja, o salmista escreveu vários salmos falando sobre a Bíblia, né? No Salmo 119, lá no verso 105, Davi diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Por que o diabo odeia tanto esse livro? Por causa disso. Porque esse livro ilumina o caminho do cristão, ilumina a vida da pessoa. O diabo odeia a Bíblia. E porque ele odeia a Bíblia, ele a atacou durante 1260 anos. É por isso que elas estão profetizando aqui, vestidas de pano de saco, por esse período. Aonde esse período se enquadra na história? Nós já explicamos isso aqui, do ano 538 até o ano 1798. O que aconteceu nesse período? 1260 anos de supremacia papal. Nós explicamos aqui que no ano 533, Justiniano, imperador de Roma Oriental, baixou um decreto declarando o bispo de Roma o cabeça de todas as igrejas, o líder espiritual. 533. Só que haviam tribos arianas que não aceitavam a autoridade do Papa. Essas mesmas tribos arianas tinham derrotado o Império Romano. Lembra que Roma perdeu o seu poder para 10 tribos bárbaras? Esse é o cumprimento profético de Daniel 2. A estátua que tinha 10 artelhos nos pés, ou então aquele animal do capítulo 7 de 10 chifres. Esses 10 chifres e os 10 artelhos representavam essas 10 tribos bárbaras que atacaram Roma. Eu não sei se eu já mencionei para vocês, mas existe um historiador britânico que trata muito desse tema, e ele é Edward Gibbon. Essa aqui é um volume da obra dele. Esse é um historiador britânico do século XVIII, e ele escreveu aqui a história do declínio e queda do Império Romano. E aqui ele diz, nessa obra, de que dos anos 352 a 476, as tribos bárbaras invadiram a Itália e minaram a autoridade de Roma até provocar a sua queda em 476. E Rômulo Augusto foi o último imperador romano. Ele entrega a sua coroa diante de um dos reis, lá em Ravenna, de um dos reis destas tribos bárbaras. Então, Edward Gibbon conta muito bem essa história. Então, quando as tribos bárbaras dominavam, o papado começou a ascender o seu poder. E em 538 é o ano que o papado expulsa de Roma a última tribo antagônica, a última tribo que não aceitava o seu domínio, os ostrogodos. Quando os ostrogodos foram expulsos de Roma, o Papa teve agora acesso não apenas à igreja, mas ao Estado. Então nós temos aí a união do cristianismo com o império. E a partir desse momento, você vai ter 1260 anos em que os papas vão dominar. O que os papas fizeram na Idade Média? Eles tiraram a Bíblia do povo. Por que tiraram? Porque eles estavam ensinando um monte de tradições e dogmas que não são bíblicos. E nós já mencionamos para vocês aqui vários deles, como orar para mortos, como a confissão auricular, como você pagar pelo céu, certo? E foi estas coisas que criou revolta em um monge da própria igreja. Como ele se chamava? Martinho Lutero. E Martinho Lutero, então, não aceitava que a Bíblia fosse deixada de lado. E ele provocou, então, o que nós chamamos de Reforma Protestante. Então, veja, por 12 séculos, a Igreja Romana tirou a Bíblia das pessoas. Quando chegamos ao século XVI, e você tem Martinho Lutero, que era um sacerdote da igreja, foi ordenado sacerdote. Qual é o primeiro contato de Martinho Lutero com a Bíblia? Foi lá no mosteiro.
e ele encontrou uma Bíblia acorrentada a uma das celas. Era um instrumento rejeitado pela igreja. E aí havia ali um monge, nesse mesmo mosteiro, chamado Staupitz, e esse homem foi uma bênção na vida de Lutero, e ele presenteou Lutero com um exemplar da Bíblia. E a partir daí Lutero começou a estudar e a descobrir as verdades que esse livro contém. Mas por 12 séculos, a Bíblia foi oculta das pessoas. Mas mesmo assim, Deus teve o seu povo fiel, que de uma forma ou de outra mantiveram acesa a chama da verdade. Por exemplo, os valdenses. Sabe que eu fui à Itália visitar a terra dos valdenses? E eu visitei, eu não sei se coloquei uma foto aqui, aqui está uma das fotos, eu visitei uma das escolas dos valdenses. E quando eu cheguei numa dessa escola, lá no norte da Itália, é uma escola toda de pedra, e na sala de aula, no centro, tem uma mesa, e sobre a mesa está essa Bíblia. Esta Bíblia, nessa escola valdense, é um exemplo de que as escolas valdenses não deixaram de ensinar a Bíblia, mas por causa disso, eles foram perseguidos e mortos. E para ser um pastor valdense, o jovem tinha que passar aí nessa escola. Eles chamavam as escolas de Dei Barba, escola dos pastores. Então o jovem tinha que passar aí 4 invernos. E nesses invernos, um inverno rigoroso do norte da Itália e sul da França, o que é que eles estudavam? 2 conteúdos, a Bíblia e a natureza. E é através do estudo da natureza e da Bíblia que eles se preparavam para ser pastores valdenses. Os valdenses tiveram a tradução da Bíblia para o vernáculo, para a sua língua, muito antes que o Wycliffe traduzisse a primeira versão para o inglês, ou Lutero para o alemão. Eles já tinham a Bíblia na sua língua. Eles traduziram. Pois bem, ao longo dessa história da Idade Média, a palavra de Deus foi perseguida, mas Deus teve um povo que a manteve viva. Agora olha o que diz o verso 6, falando sobre a palavra de Deus ainda, as 2 testemunhas. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Você está lembrado de algum fato da história bíblica em que as águas se converteram em sangue? Maria, me ajuda aí. Aonde foi esse evento? As pragas do Egito. Não teve uma delas que aconteceu isso? Exatamente. As águas Se transformaram em sangue. Não foi pela palavra de Deus que isso aconteceu? Exatamente. Deus falou para Moisés, e Moisés foi lá e falou para Faraó, ele não libertou o povo, veio a praga. Exatamente. Não foi a palavra de Deus que mandou que as águas virassem sangue? Exatamente. Onde é que você se lembra de um outro evento em que a terra foi ferida com flagelos, com pragas? No próprio Egito. Lembra que vieram primeiro as rãs, depois vieram os gafanhotos, pragas sobre a terra. E essas pragas aconteceram porque a boca do Senhor havia dito. Então a palavra de Deus tem poder de fazer isso. É o que Apocalipse está dizendo. Agora olha para o verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar. Primeiro falou que elas profetizariam por quanto tempo? 1260 anos, certo? Agora o verso 7 está dizendo, quando elas tiverem concluído o testemunho, ou seja, passado esse período, terminou os 1260 anos, quando elas tiverem concluído, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Você está acompanhando em casa? Entendeu o verso? Tem coisas no Apocalipse que não são fáceis de entender, mas nós já explicamos aqui que a Bíblia interpreta-se a si mesma. Por isso nós temos que buscar na própria Bíblia entender os detalhes que aqui está sendo dito.
primeiro detalhe aqui é o seguinte: quando tiver concluído o testemunho que deve dar. E no verso anterior já foi dito que o testemunho seria por 1260 anos. Qual foi o ano que terminou os 1260 anos? 1798. Aí terminaram os 1260 anos de supremacia papal. Eu já disse para vocês que evento aconteceu nesse ano, que terminou com a supremacia dos papas. Qual foi o evento? O Papa foi deposto, isso mesmo, Guilherme. Foi a prisão do Papa Pio VI, que foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte em fevereiro de 1798. Ou seja, o Apocalipse está dizendo, concluído o testemunho que devem dar, pós 1798, porque aí terminou os 1260 anos que elas estariam profetizando, a besta que surge do abismo pelejará contra ela, as vencerá e as matará. Quem é a besta que surge do abismo? Quem você acha que é o que odeia a palavra de Deus, que quer destruí-la? O próprio Satanás. A besta que surge do abismo é o próprio Satanás. Agora, o diabo não vai vir aqui na terra, pegar uma Bíblia uma por uma e destruí-la. Ele vai usar quem? Instrumentalidades humanas. Ele vai usar gente. Ele vai usar algum homem para cumprir os propósitos dele. Então, quem o diabo usou para matar a palavra de Deus, para destruí-la? E aqui está dizendo que ela ficará estirada na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Por que aqui aparece a expressão Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado? Aonde Cristo foi crucificado? Jerusalém. Não foi em Sodoma, não foi no Egito. Então, o que esse verso está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: Sodoma foi uma cidade conhecida por sua licenciosidade. Estão lembrados de Sodoma? Qual era o problema de Sodoma? As pessoas eram promíscuas, tão promíscuas que quando Ló recebeu 2 anjos em sua casa, os homens da cidade vieram atrás desses 2 anjos, querendo ter relações sexuais com eles. Ló ofereceu as filhas. Eu não estou te ouvindo, e ninguém que está em casa está te ouvindo também, Sam. Foi nesse episódio que Ló ofereceu as filhas. E quem eram as filhas de Ló? Diz a Bíblia que elas eram o quê ainda? Virgens. Está lembrada? Isso. Aí Ló disse assim: vocês querem ter relações com os convidados meus? Eles não sabiam que eram anjos, né? Sim. Eram 2 homens. Sim. E Ló disse: eu vou dar para vocês as minhas 2 filhas virgens. O que eles disseram? Não queremos as filhas virgens, não. O queremos intuito era poupar os queremos anjos, os homens que entraram. Já pensou que absurdo? Sodoma era tão imoral que Deus teve que destruí-la. Então, Sodoma era uma cidade caracterizada pela licenciosidade. E o Egito? O Egito foi a nação do mundo que mais se opôs a Deus. Está lembrado, Maria, que você mencionou sobre as pragas? Por que é que Deus foi derramando praga após praga até que entraram 10? Porque o povo resistia, o povo duvidava da existência de Deus. O faraó dizia: quem é o seu Deus que vai vir aqui me atrapalhar? Então, o Egito não aceitava a existência de Deus. Sodoma era licenciosa. E estas 2 cidades estão sendo usadas agora como uma figura para uma outra cidade. Que cidade? A França. Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos vamos compreender melhor um pouquinho essa conexão entre essas 2 cidades e a cidade e o país da França. Já estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil e você já sabe, nós temos um presente especial para você. Nós preparamos uma revista com todos os 18 assuntos que aqui estamos estudando. Se você quiser essa revista, basta ligar para nós em horário comercial. O nosso telefone é 0 operadora 12
2127-3121. Se você tem acesso à internet, você mesmo pode fazer um cadastro. O nosso endereço é novotempo.com/Bíblia Fácil. Aí você pode então fazer ali o seu cadastro com os dados postais e num prazo de 15 a 20 dias, essa revista vai estar chegando em sua casa. Nós trouxemos uma para cada um de vocês, né? Depois vamos dar de presente, tá? Vocês já vão levar essa revista para vocês continuarem o estudo também. Quando nós terminamos o primeiro bloco, nós estávamos falando a respeito de uma nação que cumpriria o papel profético de Apocalipse 11, 7 e 8. Falamos que na Bíblia Sodoma é símbolo de licenciosidade, o Egito é símbolo de, o que colocaria? Ateísmo, né? A crença na não existência de Deus, ou desafiando a Deus, e diz também aonde o seu Senhor foi crucificado. Mas Cristo não foi crucificado na França. Eu disse que essa profecia se cumpriu na França, mas Cristo foi crucificado em Jerusalém. E aí como fica? É porque na França, Cristo foi crucificado na pessoa de seus seguidores. Lembra que eu falei para vocês sobre o massacre de São Bartolomeu? Que apenas em cerca de 3 meses, 70 mil cristãos foram mortos. Então, os cristãos mortos na França, Cristo estava morrendo neles ali. Então, os discípulos de Cristo que a nação matou, cumpre esse papel da profecia. Agora, olhando para a história da França, como que nós podemos encaixar esta profecia? Vocês todos já conhecem um pouco do que foi a Revolução Francesa. Foi, de fato, um momento de turbulência para a nação. A Revolução Francesa foi um fenômeno sociológico. É claro que, a despeito de outros motivos, foi também uma revolta à religião. E por que a nação estava revoltada com a religião? É por causa de 12 séculos de domínio da Igreja Romana. E nesses 12 séculos não houve progresso algum no saber, na ciência, na cultura. Foi uma paralisia geral. E de fato não é isso que aconteceu? Volte o seu relógio 200 anos. Há 200 anos atrás, como era o mundo? Nós não tínhamos energia elétrica, nós não tínhamos telefone, nós não tínhamos carros. Como viviam as pessoas? Eram agrários, plantavam para comer, viviam em famílias, não tinham as indústrias. Há 200 anos o mundo era assim. Isso quer dizer que o mundo de 200 anos não era muito diferente do mundo de Cristo. Ou seja, quando a igreja começou a dominar pelos 12 séculos, não houve progresso algum. E foi contra isso também que os franceses se revoltaram. Esse estado de letargia que se apoderou, porque tudo era pecado. O que acontecia com os cientistas na época da supremacia papal, da época da Inquisição? Cada descoberta científica que contrariava o que a igreja queria ensinar, as pessoas iam parar na forca e eram mortas, perseguidas. Então, isso foi um pouco da revolta da nação francesa, e até aqui entendemos com razão. Mas, ao mesmo tempo que eles tentaram modificar esse quadro, tirar o centro, o poder da religião, eles partiram para um outro extremo. Eles declararam a não existência de Deus. Eles saíram de um extremo para um outro extremo. Você se lembra que quando a Assembleia Francesa declarou que não havia Deus, eles precisavam de um objeto para voltar suas atenções. E eles escolheram então uma mulher que seria chamada a deusa da razão, a quem os franceses venerariam. Acertei? Assim, essa mulher foi levada até a Catedral de Notre-Dame e, numa cerimônia, a sabedoria foi empossada, a deusa da razão. E, a partir daí, esse seria o Deus dos franceses, ou a deusa dos franceses. Esse estado de coisas durou muito pouco tempo, porque quando eles tiraram Deus da posição dele, a nação viveu uma das suas piores crises. Na França, em Paris principalmente, começou uma onda de assassinatos, de roubos. Todo tipo de mal começou a se espalhar. Por quê? Porque não havia Deus. Cada um é consciência para si.
eu vivo de acordo com a minha sabedoria, com a minha razão. Esse estado de coisas durou pelo menos 3 anos e meio. E olha o que interessante. Vamos continuar lendo o capítulo 11 e você vai ver a aplicação profética de cada simbolismo. Verso 9. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplaram os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitiram que os cadáveres, não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os cadáveres das 2 testemunhas da Bíblia ficaram simbolicamente lançados na praça, sem que fossem sepultados. Por quanto tempo? 3 dias e meio. Aplicando o princípio profético, 3 anos e meio. Ou seja, por 3 anos e meio, a palavra de Deus estaria como que morta para a nação francesa. Aonde se enquadra esse período? Esta profecia vai ter exato cumprimento naquilo que nós chamamos na história de o reinado de terror. Esse reinado de terror, ele começou no dia 26 de novembro de 1793, quando a Assembleia Legislativa baixou um decreto declarando: não há Deus. E quando isso aconteceu, esse foi um motivo de grande regozijo, mas só durou 3 anos e meio, porque em 17 de junho de 1797, a própria Assembleia teve que determinar, votar, de que a religião fazia bem à nação. E eles tiveram que voltar ao conceito de religião. E mais uma vez a religião foi permitida na França. Mas por 3 anos e meio, foi o único país do mundo que por um voto de assembleia declarou: Deus não existe. E esse estado de coisas durou 3 anos e meio. Mas o país entrou numa convulsão tal que eles tiveram que voltar atrás. Porque se o povo não tinha mais um Deus para temer, para seguir, se não havia mais um padrão moral, mas é a sua consciência, é a sua razão, o que aconteceu? Cada um viveu como bem quis e a nação esteve ameaçada de destruição. Nesse contexto, a religião voltou ao cenário e a palavra de Deus, então, como que tivesse ressuscitado. Olha o que diz o verso seguinte aí do capítulo 11. Bom, primeiro, quais foram as ações da França contra a palavra de Deus? Primeiro, os exemplares da Bíblia existentes foram queimados e ela foi abolida na França e considerada morta, cumprindo a profecia de Apocalipse 11. Segundo ponto, todas as igrejas foram fechadas e proibiu-se a adoração de Deus por decreto da Assembleia, que era o corpo legislativo da França. Terceiro, decidiram que a semana seria de 10 dias, não mais 7. E o dia de descanso foi abandonado e em seu lugar se consagrava um dia em cada 10 para orgia e blasfêmia. Lembra de Sodoma? Lembra do Egito? Isso aqui é voto de assembleia. Era como se o Senado brasileiro e a Câmara de Deputados baixassem um decreto-lei dizendo: Deus não existe e nós vamos fazer isso com a Bíblia e com a religião. É o que eles fizeram. Negou-se abertamente a existência de Deus. Uma mulher imoral foi nomeada a deusa da razão e as pessoas deveriam adorá-la. Foi essa procissão até a Catedral de Notre Dame. Ficou proibido todo tipo de culto religioso. Essas foram ações da Assembleia Legislativa. Mas a profecia diz que esse estado de coisas mudaria. O verso 11 diz: depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. As 2 testemunhas que estavam mortas, estiradas na praça, sem poder serem sepultadas, elas agora ressuscitam. O que é esse ressuscitar? É o fim
dos 3 anos e meio de negação da existência de Deus e perseguição à Bíblia. O que aconteceu em seguida a esse período? Versículo 12. As 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. 7.000 é um número que se calcula de mártires que foram feitos nesse período de 3 anos e meio. Mas, terminado esse período, a palavra de Deus, as testemunhas, elas são elevadas aos céus. O que significa ser a Bíblia elevada aos céus? A sua divulgação através das sociedades bíblicas. E uma vez que em 1797 foi revogada novamente essa ideia da não existência de Deus, a religião voltou a ser praticada e a Bíblia voltou a ser difundida. Poucos anos depois, em 1804, nós vamos ter a primeira sociedade bíblica sendo organizada. Esta foi a Sociedade Britânica. E em 1806, a Sociedade Bíblica Americana. Agora, olha que dado interessante. Até o ano 1804, quando não havia nenhuma sociedade bíblica organizada, nós tínhamos a Bíblia distribuída em 15 línguas. Veja, eu estou falando de 200 anos atrás. Há 200 anos atrás, a Bíblia só estava em 15 línguas. Mas quando começou o movimento de expansão das sociedades bíblicas, inclusive nós temos a nossa brasileira, essa Bíblia é produzida por essa Sociedade Bíblica do Brasil. O que aconteceu? Até 2012, nós já tínhamos a Bíblia publicada em 2.500 línguas diferentes. Eu pergunto, a Bíblia, as testemunhas ressuscitaram ou não? De apenas quantas línguas? 15, nós fomos para 2.500 línguas e dialetos, onde a Bíblia hoje é publicada. Hoje não, até 2012. Ou seja, o que a profecia havia dito cumpriu-se exatamente, com detalhes históricos, com datas marcadas exatamente. Assim, hoje a palavra de Deus está sendo difundida. Qual é a lição que nós podemos tirar desse episódio do capítulo 11? Deus preservou miraculosamente a sua palavra. É isso que Deus fez. De fato, Deus não só inspirou o livro para ser escrito, como Deus também acompanha o processo de produção e distribuição desse livro. E o fato de eu e você termos esse livro em nossas mãos, o livro mais antigo do mundo, o livro mais traduzido do mundo, é um milagre. Como que Deus preservou esses manuscritos? E qualquer obra antiga que você tenha hoje, quando você vai em busca dos manuscritos originais da obra, você vai encontrar poucos manuscritos. Mas a Bíblia tem cerca de 25.000 manuscritos espalhados no mundo inteiro. São cópias de cópias de cópias. Mas Deus preservou a sua palavra para que nós pudéssemos tê-la e conhecer a vontade dEle. Por isso, ao terminarmos o programa de hoje sobre as 2 testemunhas, eu fico me perguntando: o que mudou do passado para hoje? O que é que mudou? Não, pastor, nós não vivemos mais como no passado, quando por 12 séculos a Bíblia foi tomada do povo. É verdade que a palavra não está sendo tomada do povo, mas sabe que nós hoje estamos vendo um problema muito semelhante? Porque no passado as pessoas não tinham conhecimento porque não tinham a Bíblia. Hoje nós temos Bíblia em abundância, mas ainda falta o conhecimento. E por que falta o conhecimento? Porque os cristãos modernos
estão satisfeitos com a superficialidade da Bíblia. O diabo está tendo o mesmo sucesso que no passado. Para ter sucesso no passado, ele perseguiu as pessoas e tomou as Bíblias, queimou as Bíblias. Mas hoje não, ele mudou de estratégia. As Bíblias estão sendo difundidas, publicadas, mas ele tem cegado o entendimento do povo. Ele tem mantido o povo na ignorância. Ele tem mantido o povo sem conhecer nada. E você que me assiste em casa, quanto você conhece desse livro? Outro dia eu mencionei aqui num programa, muitos de nós vamos para as igrejas todos os cultos, às vezes todos os dias da semana, entramos na igreja, fazemos um monte de coisa, menos estudar a Bíblia. E quando voltamos para casa, nós voltamos tão vazios quanto fomos. E por causa dessa superficialidade da Bíblia, porque as igrejas não estão estudando esse livro, é que o erro prospera. É que tem igreja surgindo em qualquer fundo de quintal, ensinando coisas que não estão na Bíblia. É por causa da superficialidade da Bíblia que a religião hoje virou um meio de comércio. E as pessoas estão abrindo igrejas para ganhar dinheiro. Você acredita que outro dia eu abri um jornal e eu encontrei o anúncio de uma igreja? E alguém dizia no anúncio, vendo uma igreja com 60 membros. É isso que está acontecendo. Os pastores estão negociando as igrejas, porque eles estão mantendo o povo na ignorância. Por quê? Porque enquanto o povo está ignorante, aceitará o que eles querem. Você tem estudado esse livro? Ou você segue apenas o seu pastor? Você tem ouvido muitas verdades aqui na Novo Tempo, não? No programa Bíblia Fácil, no Está Escrito, no Arena, na Mira da Verdade. E vez por outra eu recebo um e-mail dizendo para mim assim: Pastor Arilton, eu sou de tal igreja, mas eu estou guardando o sábado escondido. Pastor Arilton, eu sou de tal igreja, mas eu não acredito no dom de línguas como falam na minha igreja. Pastor Arilton, eu sou de tal igreja, mas eu acredito que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, que eu não posso beber nada alcoólico, nem comer carnes imundas. Eu quero falar para você agora, até quando você vai submeter a sua consciência ao seu líder religioso? Até quando você vai aceitar a palavra do seu pastor, do seu missionário, do seu bispo, como sendo autorizada a palavra de Deus, longe do que está nesse livro? Até quando? Até quando você vai ficar indo para uma igreja e, por respeito à liderança e amor, que nós devemos, claro, ter, você vai ficar acreditando no que estão ensinando sem usar um único texto para provar? E sabe qual é a estratégia do diabo, viu, Priscila? É manter as pessoas na ignorância, é cercar as pessoas de fanatismo, é inventar certas coisas que são pecado. E enquanto as pessoas estão amarradas nessas tradições de que não pode isso, não pode aquilo, a doutrina pura não é pregada. Eu sei da sua história, Sandra. Quantas igrejas você já foi em busca da verdade? E você mesmo me contou que se depara com pastores que são mercenários, que só pensam no dinheiro, onde o membro é avaliado pelo dízimo que ele devolve. É assim na sua igreja? Se você é rico, tem auxílio do pastor, tem visita, tem atendimento pastoral. Se você é pobre, ele nem olha para você. É assim na sua igreja? Você já se deu conta que você parece uma moeda de troca? Você é um cifrão dentro da igreja? Meu amigo, eu quero convidar você a sair de Babilônia. Saia dessa igreja que não ensina a Bíblia. Saia dessa liderança
que só fica ensinando coisas que não estão na Bíblia. Saia dessa igreja onde você entra todo culto e existe uma balbúrdia, uma gritaria, e a palavra de Deus permanece fechada. Saia dessa igreja onde todo dia tem demônio, tem exorcismo, a vida inteira esses demônios não são expulsos. Cadê o poder dessa igreja? Todo dia tem demônio nela, cadê o poder dessa igreja? Saia disso, porque enquanto as pessoas estão brincando com o diabo, ou melhor, o diabo brincando com elas, a palavra de Deus permanece fechada. Saia desses movimentos que só ficam pedindo dinheiro para você, dessas campanhas de fogueira santa, desses movimentos que você tem que dar e dar e dar, e os donos da igreja estão milionários e você na miséria. Saia dessa igreja, saia de Babilônia. A pergunta para você é: até quando você vai resistir ao chamado de Deus na sua vida? Eu queria que vocês acompanhassem o último texto do nosso estudo de hoje, o Evangelho de São João, no capítulo 10 e o verso 16. Maravilhosas palavras do Senhor Jesus Cristo. E Ele diz assim, em João 10,16: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Cristo fez uma promessa aqui: eu tenho ovelhas que não estão no meu rebanho, a mim convém conduzi-las. Jesus está conduzindo a nossa experiência, a nossa história. Ele pelo menos quer conduzir. São ovelhas que não estão ainda no rebanho dele. E se você estiver disposto, se você se humilhar ante a poderosa mão de Deus, se você abrir o seu coração à obra do Espírito Santo, os milagres que você tanto espera, eles vão acontecer. Eu quero convidar o quarteto Arautos do Rei. A música que agora eles vão cantar tem uma frase que me chama a atenção. Ela diz assim: não resista mais. Não resista. Pare de se enganar. Pare de ser enganada. Não resista mais. Se a obra é de Deus na sua vida, ela vai prosperar. Mas você tem que dar o primeiro passo. Porque enquanto você não der o primeiro passo, o mar não se abre, o milagre não acontece. Não resista. Ouça a voz do Espírito Santo. Você recomeçar e buscar de coração o Senhor, apoiando no futuro, tropeçando no passado, mas andando e clamando por perdão. Se aceita se você permitir. Se o Espírito falar, deixa a salvação entrar. É agora, não há tempo, tome a cruz. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite
você não vê motivos pra sua vida continuar, se você se acha indigno para Deus, este é o seu momento, não o deixe escapar, não demore, venha a Cristo sem tardar, não resista mais, se entregue ao Pai, hoje é dia de decisão, não rejeite a luz, se liberte do mal, Deus não vai desistir de você. Não resista mais, se entregue ao Pai, hoje é dia de decisão, não rejeite a luz, se liberte do mal, Deus não vai desistir de você. Não resista mais, se entregue ao Pai, hoje é dia de decisão, não rejeite a luz, se liberte do mal, Deus não vai desistir de você. Não rejeite a luz, se liberte do mal, Deus não vai desistir de você. O apelo de Cristo para mim e para você é: não rejeite a luz. Não desista, porque Deus nunca vai desistir de você. Todo aquele que é sincero de coração e quiser praticar o que a Bíblia ensina, vai receber a ajuda de Deus. A palavra de Deus hoje está sendo atacada, mais do que nunca, porque as pessoas estão mantendo o povo na superficialidade, estão torcendo suas verdades, estão ensinando aquilo que gostam, que agradam as pessoas, e a verdade está sendo mantido oculto das pessoas. Mas Deus está suscitando um povo que ama a verdade, e você está convidado a fazer parte desse povo. Não resista, o Espírito Santo vai te chamar, e quando Ele te chamar a tomar uma decisão séria na sua vida, você faça isso, porque nunca quem escolhe Cristo se arrepende. Ore comigo. Pai, obrigado não apenas porque temos a Tua Palavra em nossas mãos, mas obrigado porque o Teu Espírito tem nos assistido enquanto nós estudamos esse livro. Obrigado porque vivemos num país onde existe liberdade religiosa e nós podemos abrir a Tua Palavra e conhecer os mistérios que esse livro encerra para nós. Obrigado pela Tua promessa de que o Senhor está conduzindo as Tuas ovelhas ao aprisco do bom pastor. Nós queremos ser parte desse rebanho, nós queremos ser Tuas ovelhas, nós queremos conhecer a Tua voz e ouvi-la, nós queremos Te obedecer, nós queremos nos preparar para Te receber quando o Senhor voltar. Por isso, bom Pai, abençoe as decisões que agora estão sendo feitas. Sela com o Teu Espírito cada decisão e que nós tenhamos a Tua ajuda
para tomar o caminho certo, tomar a decisão certa em te servir em espírito e em verdade. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Obrigado por a sua companhia no programa Bíblia Fácil de hoje. Na semana que vem, vamos estar juntos para estudarmos o capítulo 12, que fala sobre a mulher e o dragão. Eu espero por você em nosso próximo encontro.